E aí, gente? Uma jornada inesquecível está começando agora aqui no canal Lendas dos Orixás, que, sem dúvida alguma, é o destino número 1 e o melhor lugar de todos para descobrirmos os itãs e as lendas orais africanas mais fascinantes. Hoje, vamos mergulhar numa história espetacular sobre superação, magia e riqueza que, olha, atravessa os séculos e continua super atual. Chegou a hora da gente conhecer a fundo uma figura mística que é absolutamente formidável. Não estamos falando de uma divindade qualquer, mas sim do grande mestre da transformação. Aquele que domina os ciclos, que une o céu e a terra de um jeito totalmente mágico e cuja história traz pra gente lições muito profundas de como os caminhos do destino podem ser alterados justo quando a gente menos espera. Entrando na nossa primeira sessão, Mestre da Transformação. Certo, vamos mergulhar nisso. O grande protagonista do nosso Itã de hoje é Oxumaré. A essência dele é exatamente essa: movimento contínuo. É aquela ação vibrante que simplesmente não pode parar nunca, sabe? Ele é a própria força vital dinâmica que gera vida, que traz a abundância e, fundamentalmente, garante a fertilidade para o mundo. Se o universo está girando de forma harmoniosa, é por causa dessa energia constante. Ele exerce um poder imenso sobre os elementos, cortando o céu para estancar as chuvas e governando as águas. É o regulador absoluto dos ciclos naturais da Terra. Sem essa presença atuante, a vida seria um caos total, dominada por uma seca mortal ou por tempestades sem fim. O que nos leva à sessão 2, a cobra e o arco-íris. E isso ilustra de forma brilhante o que torna essa figura tão hipnotizante e única, a sua profunda dualidade. As lendas contam isso pra gente de um jeito super poético e deslumbrante, fluindo como uma grande metáfora da vida. Ele é literalmente duas forças imensas coexistindo perfeitamente num ser só. Olha que contraste visual formidável. Durante metade do ano, ele vive na terra, rastejando e serpenteando num movimento ágil e ininterrupto como uma majestosa cobra. E na outra metade? Bom, aí ele se ergue lá no firmamento como um arco-íris, colorido, celestial e de uma beleza infinita. É a ponte perfeita que conecta o chão que a gente pisa com o céu que a gente admira. Seguindo em frente para a parte 3, a luta do sábio. Então, agora que a gente já compreende a magnitude de quem ele é, vamos para a nossa parábola de hoje. Muito tempo atrás, essa grande divindade do arco-íris viveu entre os humanos como um homem sábio, um reconhecido adivinho e mestre dos segredos, que prestava serviços exclusivos para o poderoso rei de Fé. Só que tem um detalhe: apesar de toda a sua magia, o rei era incrivelmente avarento e explorava os talentos de Oxumaré sem dó, pagando só com umas esmolinhas. E vamos combinar, é uma situação super familiar hoje em dia, né? Dedicar a vida inteira a trabalhar duro, entregar todo o talento e sabedoria, mas estar subordinado a um chefe terrível que não reconhece nenhum valor nisso. Era exatamente essa a realidade. Oxumaré, com todo aquele dom imensurável, mal conseguia sustentar a própria família. Se sentia humilhado e totalmente estagnado na pobreza. O que nos traz à nossa sessão 4, a coragem para mudar. Diante de uma dificuldade tão severa e arrastada, é preciso uma força imensa para dar um basta, concorda? E foi exatamente o que o nosso grande mestre fez. Ele teve a profunda coragem de mudar o seu caminho. Decidiu que não ia mais aceitar as migalhas de um rei ingrato e começou a consultar o oráculo para outras pessoas do povo, buscando com as próprias mãos construir o seu destino. Mas a mudança nunca vem sem grandes atritos. O rei descobriu, ficou enfurecido com a independência do sábio e mandou chamá-la de forma super arrogante, bem no meio de um ritual pessoal e sagrado. Como a oferenda não foi interrompida na mesma hora, o rei implacável simplesmente o demitiu. Expulsou o sábio de lá e ainda deixou de pagar a dívida que já existia. E agora? O que acontece quando a gente acha que chegou no fundo do poço? A resposta para essa reviravolta é simplesmente fantástica. Mas olha, antes de revelar o grande desfecho, esse é o momento perfeito para deixar aquele like e garantir a inscrição aqui no canal Lendas dos Orixás. O apoio da nossa comunidade é fundamental para a gente continuar trazendo mais lendas orais fascinantes e histórias incríveis por aqui, para ninguém perder os próximos episódios. Já se inscreveu? Então vamos descobrir como o mestre deu a volta por cima. Vamos lá para a parte 5, as sementes do dinheiro. Vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque enquanto todas as portas se fechavam de forma super cruel no Palácio de Fé, uma oportunidade gigantesca
estava se abrindo num reino vizinho. A famosa Rainha Olokun, que é a própria essência da prosperidade, estava em completo desespero porque não conseguia ter filhos, e nenhum outro sábio conseguia resolver esse enigma. Até que a fama do nosso injustiçado mestre dos segredos chegou aos ouvidos da rainha, e ela mandou buscar ele imediatamente. Olha como os passos da vitória dele são incríveis. Oxumaré chega ao palácio, usa toda a sua conexão com a força vital da terra e consulta o oráculo sagrado com total maestria. Com essas instruções preciosas, ele descobre as oferendas corretas, cura a infertilidade e garante para a rainha que ela teria filhos bonitos e muito fortes. O Senhor da vida e da abundância finalmente fez o seu dom fluir. E é aqui que brilha o tema profundo da gratidão. Olokun, radiante e super grata, decide valorizar a sabedoria dele como aquele antigo rei jamais fez. Ela o recompensa com riquezas inestimáveis. Mais do que qualquer tesouro comum, ela entrega a ele as famosas sementes do dinheiro, os sagrados búzios, e o toque final de pura magia, um pano colorido maravilhoso. Ela decretou que sempre que ele usasse aquele tecido, as cores iam refletir imensas lá no céu. Nascia ali oficialmente o nosso arco-íris. Chegando na nossa última sessão, esperança, renovação e oráculo. Então, o ponto crucial é o seguinte: essa lenda magnífica é uma fonte inesgotável de inspiração para as nossas batalhas modernas. É uma verdadeira parábola de superação que transcende o tempo, conectando os desafios de não ter o trabalho reconhecido com a glória de encontrar o próprio valor através da sabedoria ancestral. A mensagem fica muito clara. Em tempos de dificuldade severa, quando a vida parece totalmente estagnada, é a coragem para mudar de direção que traz a verdadeira transformação. A figura da cobra que rasteja pode e vai se transformar nas cores brilhantes do céu. A esperança e a renovação estão sempre ao alcance para quem age com coragem e honra seus talentos. E é pautado exatamente nesse espírito de sabedoria transformadora que a gente traz um recado muito importante. O canal Lendas dos Orixás é uma iniciativa orgulhosa da Tenda dos Búzios. É lá que se encontra o mais tradicional jogo de búzios da Bahia, conduzido com absoluta ética, sigilo inabalável e o mais profundo respeito aos fundamentos e mistérios do oráculo, o mesmo que guiou o próprio mestre da nossa história de hoje. A gente sabe que o destino é como os ciclos da natureza, sempre em movimento. E às vezes tudo o que falta é só a orientação ancestral correta para destravar de vez a prosperidade e a renovação. Pensa com a gente, se a consulta ao sagrado transformou um sábio rejeitado no rico e respeitado Senhor do Arco-Íris, fica fácil imaginar as revelações que o oráculo reserva para os caminhos do futuro, né? É perfeitamente possível agendar um jogo de búzios com a equipe da Tenda dos Búzios através do Zap, pelo número 75991423550. Quais grandes transformações estão aguardando para florescer? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até a próxima lenda. E aí, gente? Uma jornada inesquecível está começando agora aqui no canal Lendas dos Orixás, que, sem dúvida alguma, é o destino número 1 e o melhor lugar de todos para descobrirmos os itãs e as lendas orais africanas mais fascinantes. Hoje, vamos mergulhar numa história espetacular sobre superação, magia e riqueza que, olha, atravessa os séculos e continua super atual. Chegou a hora da gente conhecer a fundo uma figura mística que é absolutamente formidável. Não estamos falando de uma divindade qualquer, mas sim do grande mestre da transformação. Aquele que domina os ciclos, que une o céu e a terra de um jeito totalmente mágico e cuja história traz pra gente lições muito profundas de como os caminhos do destino podem ser alterados justo quando a gente menos espera. Entrando na nossa primeira sessão, Mestre da Transformação. Certo, vamos mergulhar nisso. O grande protagonista do nosso Itã de hoje é Oxumaré. A essência dele é exatamente essa: movimento contínuo. É aquela ação vibrante que simplesmente não pode parar nunca, sabe? Ele é a própria força vital dinâmica que gera vida, que traz a abundância e, fundamentalmente, garante a fertilidade para o mundo. Se o universo está girando de forma harmoniosa, é por causa dessa energia constante. Ele exerce um poder imenso sobre os elementos, cortando o céu para estancar as chuvas e governando as águas. É o regulador absoluto dos ciclos naturais da Terra. Sem essa presença atuante, a vida seria um caos total, dominada por uma seca mortal ou por tempestades sem fim. O que nos leva à sessão 2, a cobra e o arco-íris. E isso ilustra de forma brilhante o que torna essa figura tão hipnotizante e única, a sua profunda dualidade. As lendas contam isso pra gente de um jeito super poético e deslumbrante, fluindo como uma grande metáfora da vida. Ele é literalmente duas forças imensas coexistindo perfeitamente num ser só. Olha que contraste visual formidável.
Durante metade do ano, ele vive na Terra, rastejando e serpenteando num movimento ágil e ininterrupto como uma majestosa cobra. E na outra metade? Bom, aí ele se ergue lá no firmamento como um arco-íris, colorido, celestial e de uma beleza infinita. É a ponte perfeita que conecta o chão que a gente pisa com o céu que a gente admira. Seguindo em frente para a parte 3, a luta do sábio. Então, agora que a gente já compreende a magnitude de quem ele é, vamos para a nossa parábola de hoje. Muito tempo atrás, essa grande divindade do arco-íris viveu entre os humanos como um homem sábio, um reconhecido adivinho e mestre dos segredos, que prestava serviços exclusivos para o poderoso rei de Fé. Só que tem um detalhe: apesar de toda a sua magia, o rei era incrivelmente avarento e explorava os talentos de Oxumaré sem dó, pagando só com umas esmolinhas. E vamos combinar, é uma situação super familiar hoje em dia, né? Dedicar a vida inteira a trabalhar duro, entregar todo o talento e sabedoria, mas estar subordinado a um chefe terrível que não reconhece nenhum valor nisso. Era exatamente essa a realidade. Oxumaré, com todo aquele dom imensurável, mal conseguia sustentar a própria família. Se sentia humilhado e totalmente estagnado na pobreza. O que nos traz a nossa sessão 4, a coragem para mudar. Diante de uma dificuldade tão severa e arrastada, é preciso uma força imensa para dar um basta, concorda? E foi exatamente o que o nosso grande mestre fez. Ele teve a profunda coragem de mudar o seu caminho. Decidiu que não ia mais aceitar as migalhas de um rei ingrato e começou a consultar o oráculo para outras pessoas do povo, buscando com as próprias mãos construir o seu destino. Mas a mudança nunca vem sem grandes atritos. O rei descobriu, ficou enfurecido com a independência do sábio e mandou chamá-la de forma super arrogante, bem no meio de um ritual pessoal e sagrado. Como a oferenda não foi interrompida na mesma hora, o rei implacável simplesmente o demitiu. Expulsou o sábio de lá e ainda deixou de pagar a dívida que já existia. E agora? O que acontece quando a gente acha que chegou no fundo do poço? A resposta para essa reviravolta é simplesmente fantástica. Mas olha, antes de revelar o grande desfecho, esse é o momento perfeito para deixar aquele like e garantir a inscrição aqui no canal Lendas dos Orixás. O apoio da nossa comunidade é fundamental para a gente continuar trazendo mais lendas orais fascinantes e histórias incríveis por aqui, para ninguém perder os próximos episódios. Já se inscreveu? Então vamos descobrir como o mestre deu a volta por cima. Vamos lá para a parte 5, as sementes do dinheiro. Vamos avançar e ver como isso se desenrola, porque enquanto todas as portas se fechavam de forma super cruel no Palácio de Fé, uma oportunidade gigantesca estava se abrindo num reino vizinho. A famosa Rainha Olokun, que é a própria essência da prosperidade, estava em completo desespero porque não conseguia ter filhos e nenhum outro sábio conseguia resolver esse enigma. Até que a fama do nosso injustiçado mestre dos segredos chegou aos ouvidos da rainha, e ela mandou buscar ele imediatamente. Olha como os passos da vitória dele são incríveis. Oxumaré chega ao palácio, usa toda a sua conexão com a força vital da terra e consulta o oráculo sagrado com total maestria. Com essas instruções preciosas, ele descobre as oferendas corretas, cura a infertilidade e garante para a rainha que ela teria filhos bonitos e muito fortes. O Senhor da vida e da abundância finalmente fez o seu dom fluir. E é aqui que brilha o tema profundo da gratidão. Olokun, radiante e super grata, decide valorizar a sabedoria dele como aquele antigo rei jamais fez. Ela o recompensa com riquezas inestimáveis. Mais do que qualquer tesouro comum, ela entrega a ele as famosas sementes do dinheiro, os sagrados búzios, e o toque final de pura magia, um pano colorido maravilhoso. Ela decretou que sempre que ele usasse aquele tecido, as cores iam refletir imensas lá no céu. Nascia ali oficialmente o nosso arco-íris. Chegando na nossa última sessão, esperança, renovação e oráculo. Então, o ponto crucial é o seguinte: essa lenda magnífica é uma fonte inesgotável de inspiração para as nossas batalhas modernas. É uma verdadeira parábola de superação que transcende o tempo, conectando os desafios de não ter o trabalho reconhecido com a glória de encontrar o próprio valor através da sabedoria ancestral. A mensagem fica muito clara. Em tempos de dificuldade severa, quando a vida parece totalmente estagnada, é a coragem para mudar de direção que traz a verdadeira transformação. A figura da cobra que rasteja pode e vai se transformar nas cores brilhantes do céu. A esperança e a renovação estão sempre ao alcance para quem age com coragem e honra seus talentos. E é pautado exatamente nesse espírito de sabedoria transformadora que a gente traz um recado muito importante. O canal Lendas dos Orixás é uma iniciativa orgulhosa da Tenda dos Búzios. É lá que se encontra o mais tradicional jogo de búzios da Bahia, conduzido com absoluta ética, sigilo inabalável e o mais profundo respeito aos fundamentos e mistérios do oráculo, o mesmo que guiou o próprio mestre da nossa história de hoje.
A gente sabe que o destino é como os ciclos da natureza, sempre em movimento. E às vezes tudo o que falta é só a orientação ancestral correta para destravar de vez a prosperidade e a renovação. Pensa com a gente, se a consulta ao sagrado transformou um sábio rejeitado no rico e respeitado Senhor do Arco-Íris, fica fácil imaginar as revelações que o oráculo reserva para os caminhos do futuro, né? É perfeitamente possível agendar um jogo de búzios com a equipe da Tenda dos Búzios através do Zap, pelo número 75991423550. Quais grandes transformações estão aguardando para florescer? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até a próxima lenda.